prendeu. Histórias de UFOs e tecnologia, realmente o melhor canal de ufologia. Eu sou no canal do Edneu, onde o mistério é o que prendeu. Olá, meus amigos. Para que vocês não se esqueçam, as pessoas que estão entrando no canal nesse momento, procure se inscrever para que a gente possa estar sempre aqui trazendo alguma matéria para vocês, tá bom? Esse sininho é importante também que ele seja acionado em todos, tá? E é claro, não esqueça já de deixar seu like para que não se esqueçam. Com o Edneu seguimos em frente, do desconhecido, uma visão abrangente. E eu vou no canal do Edneu, onde o mistério é o que me prendeu. Histórias de UFOs e tecnologia, realmente o melhor canal de ufologia. Eu vou no canal do Edneu, onde o mistério é o que me prendeu. Onde o mistério é o que me prendeu. Daniel, e a gente começa a falar alguma coisa a respeito sobre o assunto que seria as naves espaciais e aqueles projetos ditos negros americanos, né, que desconhecemos. E a gente também tentar ver se realmente isso aí, será que existe mesmo? Ou será que é uma mentirinha que os americanos e alguns conspiracionistas estão fazendo aí para poder abalar a cabeça das pessoas, né? Então, eu também não sei, né, gente? Então, por isso que eu chamei algumas pessoas estudiosas para poder cada um colocar o ponto de vista. Boa noite, Edneu. Boa noite, Daniel, curitibanos, pessoal do chat. Pois é, eu estou mais lá no chat, conversando com o pessoal ultimamente, dando umas risadas, coisa e tal, elevando a alma, né, Edneu? Que agora a gente, no final do ano, fica mais suscetível a esse tipo de coisa. Até eu. Mas está tudo bem. Legal, bom hoje que tá o Daniel aí, eu tive o prazer de ver a live dele, e vou poder fazer algumas perguntas ao vivo para ele, porque eu achei bem interessante o seu livro. Confesso que eu não o li ainda, mas tem algumas perguntas para te fazer bem bacanas aí, espero que a gente possa trocar uma boa ideia sobre isso, falar também sobre a nossa atual tecnologia em termos de aeronaves, em termos de aeronaves e aeronaves espaciais aí, foguetes, coisa e tal. E nada melhor para isso que o nosso amigo Curitibanos aí, para trocar uma ideia também. Então, passa a bola aí, Edneu. Então, Curitibano, agradeço aí, que eu acho que é um momento legal para falar sobre um assunto que eu acho que vocês conhecem bem. Então, pega aí para dar uma boa noite aí pro pessoal. Boa noite, Edneu. Boa noite, Marco, Daniel. Boa noite a todo o pessoal do chat que está acompanhando. Também as moderadoras Nariman e a Mari Ramos, que estão sempre com a gente. Então, um momento especial aqui, né? Final de ano, quase as vésperas de Natal, né? E hoje a gente vai falar sobre quedas de artefatos extraterrestres, né? E as possíveis engenharias reversas que, não só nos Estados Unidos, como em vários países desenvolvidos, elas estão sendo feitas com esses equipamentos a nós desconhecidos. Então é isso aí. Pega aí, Daniel. Então, Daniel, eu agradeço também, Daniel, de você também ter aceitado. Então, eu coloquei apenas uma foto aqui para a gente ilustrar já coisas de armamento americano, né? E é importante que a gente possa, de quando em quando, dar uma olhadinha, né, nessa tecnologia. E você, como é um estudioso das coisas que estão acontecendo, então, é muito legal aí você estar aqui conosco, né, participando aqui da nossa turminha, que eu procuro reunir de vez em quando aí. Então, brigadão pela sua presença e por você ter aceitado aqui estar
conosco. Pega aí, ô Daniel. Curitibanos, boa noite todo o pessoal que está assistindo a gente. Mas legal, a hora que eu olhei o teu convite, aceitei logo de cara, né? E o assunto é bem interessante aí, a gente vai entrar num tema que, de acordo com o que a gente vem vendo, né? Vem pesquisando, tem muita coisa para ser conversada. Então é isso, vamos tocar a bucha. Bom, gente, a ideia aqui é a gente poder falar alguma coisa. Eu vou abrir uma tela aqui, eu vou passar umas imagens. E existem diversos equipamentos hoje que a gente sabe que existem, tem outros que a gente supõe que exista. Algumas pessoas falam que sim, outras pessoas falam que não. Uns creem que realmente existe um projeto grandioso, em termos principalmente que a gente fala geralmente sobre a tecnologia americana, né, que parece que eles realmente é uma tecnologia de ponta, a maioria praticamente de grandes descobertas geralmente vem de lá, e a gente tem hoje praticamente quase 3 países brigando já nisso aí, né, o Greg? Tem a China também, parece que está saindo aí uma gama enorme tecnológica também, fabricando satélites, mandando lá para cima, aviões também, enfim. Hoje a gente vive uma outra guerra fria oculta, porque diversas nações do mundo estão procurando também, como sempre, né, tentar vencer o seu oponente através da tecnologia, criando equipamentos, que a maioria deles seria em termos de armas, né, que hoje praticamente quem domina a tecnologia é detentor do domínio do mundo. Quem poderia falar mais a respeito disso aí, para iniciar toda essa matéria, seria o Marco Gre, né? Então eu vou apenas colocar aqui, ô Marcão, eu vou jogar apenas algumas imagens que eu separei aqui, mas depois eu quero que você entre realmente com o argumento entre uma matéria que eu sei que você tem bastante conhecimento. E temos agora o grande suporte aqui do Curitibanos, que ele também conhece bem o assunto, tem uma base tecnológica, científica também, de conhecimento muito grande. Então, eu acho que a gente está com 2 experts aqui para a gente poder discutir alguma coisa em relação à tecnologia. Bom, ô Gre, eu queria que você realmente, eu vou dando uma passada aqui nas imagens, apenas para ilustrar, eu queria que você pegasse a bola agora, eu vou largar na tua mão para você iniciar a matéria. Pega aí, ô Gre. Pois é, eu estava pensando como iniciar essa matéria, então eu vou iniciar com uma frase bem clássica, né, cara? Desde os primórdios da humanidade, o homem, ele é bélico, né? Ele é belicista. Eu acho que nos primórdios dos homens das cavernas, uma tribo já entrava em guerra com a outra, e naquela época era no tacape mesmo. E a tecnologia se desenvolveu junto com a evolução da humanidade. Então, nada mais natural, impossível colocar de outra forma. O ser humano é belicista, o ser humano necessita de armas, e o ser humano utiliza as armas por uma constante evolução tecnológica, que vai nos levar, talvez, eu suponho, para outros limites, outros lugares, e vamos continuar sendo belicistas pelo resto da nossa evolução. Isso aí está no nosso DNA, e eu acho que nada vai fazer o ser humano mudar isso. Enfim, a gente começa por aí. O que a gente está vendo hoje é uma evolução tecnológica aí muito grande na parte de aeronaves e tecnologia aeroespaciais, que estão nos levando a lugares em que a gente via somente em filme, né? Novas tecnologias de motores, de radares, de equipamentos. O que ainda está faltando para a aviação aeroespacial e para, enfim, para a tecnologia, é o domínio. Hoje, o calcanhar de Aquiles da humanidade é o domínio sobre a metalurgia, sobre a fusão de diferentes tipos de metais para a estrutura de aeronaves. Isso é uma coisa que a gente não domina. E o maior exemplo disso são
As poucas evidências de objetos voadores não identificados, em que deixaram aí uma marcação de metais e provas físicas disso, que demonstram uma metalurgia, no mínimo, séculos aí à frente da gente. Isso é bem interessante depois de a gente conversar, né, curitibanos? Mas, enfim, é isso aí, Ednel. A gente está partindo agora, nos próximos anos, para a era dos enxames de drones, ou seja, um piloto vai poder ser escoltado por 15, 20 drones, guiados por ele e por uma inteligência artificial. A gente está vendo aquilo que a gente via em filmes, realmente hoje está acontecendo, né? Sobre a tecnologia aeroespacial, eu acho que a gente tem dois cenários, aqueles em que as superpotências mostram e gastam dinheiro para mostrar como uma coisa ineficaz, e uma tecnologia mais secreta, mais desenvolvida, que não é liberada, até porque a gente já poderia colocar outras questões aí bem mais interessantes. Você falou da China, né? Em termos de tecnologia aeroespacial, a China é uma incógnita, né? 50% vai funcionar, 50% vai dar problema. Eu estou com medo que dentro dos 50% que vai dar problema não esteja incluído aquele sol artificial lá que eles construíram e ligaram. Porque se aquele troço dá um problema, amigo, olha, resolve outro por um lado, né? Vai torrar aquele continente, aquela região lá. Enfim, vou passar a bola para o Curitibanos aí para ele dar a introdução dele. Fala aí, Curitibanos, é contigo. Pode pegar aí. Boa noite. Como o Marco Greta estava falando, a gente está à beira da guerra da inteligência, né? A guerra da inteligência artificial, que é você mandar as bombas e elas saberem o que tem que ser feito, fazerem e retornarem ao ponto de origem, né? Então a gente está chegando quase por aí. Eu acredito que depois que desenvolverem a fusão nuclear e num tamanho propício para colocar dentro de uma aeronave, você vai ter aeronaves aí voando pela Terra durante dias sem ter que descer para qualquer reabastecimento, funcionando só com a energia da fusão nuclear, acredito eu. E então é isso, né? A gente está chegando numa era de inteligência militar que vai superar as expectativas em termos de estratégia de guerra, vai mudar bastante coisa. E a gente vai ter que falar também sobre o assunto que seria as naves espaciais, né? Que o Edneu colocou. E projetos americanos, né? Isso eu diria que eu acredito que se existiu alguma coisa de engenharia reversa, deve ter sido na Área 51. Né? Se realmente houve quedas de objetos voadores, tem até uma rodovia lá, 375, se não me engano, que o nome dela é isso, né? É isso aí. Ou tem uma placa lá, Edneu, a placa da rodovia que diz assim, Extraterrestrial Highway, rodovia extraterrestre, que é o apelido que a rodovia ganhou justamente por ter muitas aparições na área dessa rodovia, que é bem próximo da área 51. E eu acredito que se hoje ainda continua alguma engenharia reversa de quedas de aeronaves extraterrestres, ela vai estar numa área 52, né? Que talvez não seja tão distante da área 51, e que lá seria o novo lugar, porque a área 51 nos anos 90 ficou muito batida, né? Ficou muito conhecida, então nesse novo lugar é que talvez provavelmente esteja sendo feito esse tipo de trabalho para entender como funcionam as tecnologias extraterrestres, que devem com certeza estar muito além do nosso tempo, né? Pega aí, Daniel. Com o Marco, concordo com o Curitibano, concordo com o Edneu. Não sou conspiracionista, mas tem algumas coisas que eu não posso abrir mão. Então, quando falam que o Bob Lazar
mentiu a respeito da história dele e tal. Eu tenho minhas dúvidas de verdade. Aí você tem um período onde ele foi perseguido, inclusive, né, pela CIA, pela FBI, enfim, tentaram de várias formas mudar a história dele. Sobre a engenharia reversa, né? A partir do momento que você tem em 45 a Operação Paperclip, que resgatou os cientistas que estavam, os alemães, para iniciar toda a fase de estudos para lançar o homem ao espaço, então tudo mudou, a tecnologia já era outra. A gente tem casos de queda em Milão, na outra live eu comentei a respeito disso, eu tenho o documento aqui, qualquer coisa eu mando para o Edneu, que é o telegrama do Mussolini, passado para as Forças Armadas, para que ninguém comentasse a respeito do ocorrido, da queda desse objeto. Aí, em 1939, na Floresta Negra, na Alemanha, em 45, em 47, nos Estados Unidos, só que houve um caso anterior a esse, e depois começou todo aquele movimento de naves caindo que vieram a público. Alguém mexeu nisso, né? A tecnologia ela expandiu da noite para o dia, para a gente, de repente, passar do zero absoluto quase, né? Outro dia eu estava assistindo um programa da Primeira Guerra, tecnologia da Primeira Guerra e da Segunda. Então o salto entre a primeira e a segunda não foi quase nada significativo. Em compensação, depois da queda do objeto, que passou a ser estudado, eu, por coincidência, eu sempre fui o curioso da história, e logo que saiu o satélite da Google Earth, eu comecei a fazer várias pesquisas. E na época eu coloquei o satélite sobre a região onde do lado da área 51, do Lazar. O Lazar ele deu a posição da área 52. E ele comentava que tinham 4 aberturas encravadas na montanha. Eu coloquei o satélite em cima. Na época, eu acho que houve aí um delay no pessoal das Forças Armadas Americanas. Eles não se ligaram muito a isso. E dava para notar na montanha, não a abertura, mas que tinha alguma coisa diferente nessa montanha, que pareciam com portas numa medida padrão. Essas 4 portas tinham uma medida padrão na montanha. E aí depois, com o tempo, essa imagem ela foi trabalhada, ela foi manipulada, né? Assim como outras imagens. Depois, se vocês quiserem me lembrar, eu até consigo disponibilizar para quem pedir esses estudos, onde eu marquei todas as posições geográficas que elas são meio suspeitas em toda a região dos Estados Unidos, próximo das bases aéreas, as bases aéreas. Enfim, tem um monte de informação ali. Enfim, aí retornando, é impossível que eles não tenham feito esse estudo de engenharia reversa para chegar em novos produtos. A gente vê aí por algumas aeronaves que estão operando, que elas já são bem diferentes, não é? E aí a gente tem praticamente 70 anos de tecnologia que foi estudada e avançada, né? Ela não parou lá em 45, em 47, ela foi evoluindo de acordo com as análises. Eu estou tomando a palavra, gente, porque eu estou com um monte de coisa aberta aqui, inclusive eu não quero ser o fala-fala. Vamos dar uma cortadinha no meu papo, depois eu retorno? Não, tá ótimo, pode Tá continuar. ótimo? Em relação à área 52, tu te referiu às áreas S1, S2, S3 e S4. A S4, né? Isso, a área 52 é uma nova base que foi construída cerca de 150 quilômetros Isso, você... da área 51. Exato. Mas justamente, Bob Lazar alegava ter trabalhado no S4. Isso, exato. Pode continuar.
né? Então, e fora as interligações que vêm desde Washington até a área 52, com caminhos subterrâneos ali, né? Ligações entre White Patterson, a base de Dutch, né? Todas elas interligadas, inclusive até a área 52, que não se sabe o que está sendo feito lá. Aí, quando a gente começa a notar essa evolução, né? Você imagina que são 70 anos de história em cima disso, sendo que pelo menos 35 anos, 30 anos, não se sabe o que foi feito, né? Então, o que está escondido. Isso eu estou falando tanto dos americanos quanto dos russos, também houve queda lá em Kapustin-Yar, né? Eles também têm essa tecnologia. A China é totalmente desconhecido o que rola ali dentro, mas provavelmente também devam ter, assim como outros lugares, viu? Não duvido nada que tenha mais lugares, inclusive. E essa tecnologia a gente desconhece, são 30, tudo que aparece de repente para a gente, em um determinado momento, tem uma defasagem de time de pelo menos 30 anos, né? Então, o que os militares disponibilizam para a gente, nesse momento, tem pelo menos 30 anos No mínimo, né? no mínimo, cara, né? Então, se você pegar o óculos de visão noturna, que estão disponibilizando agora para o público geral, só que é caro pra caramba, eles já tinham isso aí, porra, cara, há muito tempo, né? Acho que foi pós... 45, 47, eles já estavam desenvolvendo, né? A Isso. fibra ótica, visão noturna, enfim. E aí você chega num momento onde eu até separei aqui, se alguém quiser depois dar uma assistida, tem um vídeo do Dr. Steven Greer, que eu gosto muito do trabalho dele, onde ele fala do Cosmic False Flag, que existe uma possibilidade aí dos americanos, inclusive dos militares americanos, simularem uma invasão alienígena, sendo que os objetos são americanos, né? Assim, várias pessoas testemunhando esse objeto em vários lugares, que é o TR-3B. Isso é só que é a ponta do iceberg, eu acredito. Não sei em relação a isso, o que vocês pensam. Pega aí, pega aí, Greg. Deixa o Curitibanos dar. Então, o que viria a ser o TR-3B, tá? Uma aeronave que ela tem 3 motores a metano, né? Um em cada canto. E no meio ela teria, segundo o que falam, um anel um tubo de toros, né? Aliás, um toros de mercúrio líquido, que ele gira dentro desse toros a mais de entre 50 e 60 mil RPM, por aí, tá? Que seria uma tecnologia baseada mais ou menos no que diz a teoria das Vimanas, tá? Então esse torus ele seria acelerado eletromagneticamente, com um eletromagneto que fica em volta desse torus, externo a ele, e o eletromagnetismo da bobina que fica em volta, ele provocaria um campo, e esse campo provoca, dentro desse tubo, em forma de torus, um movimento circular constante. E, segundo a lenda, vamos dizer assim, esse movimento muito rápido do metal criaria a antigravidade, tá? Então essa seria a tese. No entanto, disse que essa antigravidade usada, ela não chega a deixar o peso do TR-3B completamente zero, mas ele anula 92%. Poxa, 92%, você levanta o TR-3B com a mão, como se fosse um isopor, ele fica muito leve, né? Então eu acredito que você teria um aproveitamento dos motores muito maior. E alguns dizem que tem acelerações fantásticas, né?
essa aeronave. É o que eles dizem. Lógico que eu diria que não é nada comparado, por exemplo, ao que foi visto no Tic Tac. Aquilo é uma coisa descomunal, uma coisa que para nossa física não tem como explicar. Mas quanto ao TR-3B, as características que o pessoal fala que ele tem são essas aí. E gostaria de colocar também uma coisinha, só para complementar o que o Marco falou das guerras atuais, né? O filme que vai sair com o Tom Cruise, Top Gun 2 Maverick, esse filme ele vai fazer uma comparação entre o que vale mais a pena na guerra, se são os drones, as aeronaves que fazem tudo sozinhas, vão até lá, bombardeiam e voltam, como é o caso B-2 Spirit, se não me engano, ele é autônomo, né? Não tenho certeza, Marco. Mas, ou vale mais... Diga. Não, não é. Não é? É com pilotos ainda. Pois é. Tá. Mas já tem os drones que fazem tudo sozinhos. Então, o Top Gun 2, ele vai fazer essa analogia. O que vale mais a pena ainda? Será que ainda é preciso o piloto? Ou será que o drone faz tudo? Então, essa é a dualidade. E para quem assistiu o trailer original, não esse estendido de 8 minutos, que eu não vou assistir, porque senão eu vou assistir o filme inteiro. Mas para quem assistiu o primeiro trailer original, que era de 1 minuto e meio ou 2, no final chega o general para ele e fala assim: a caça de vocês é uma caça em ameaça. O que dá para entender é que ele está se referindo a quem? Aos pilotos. E não sei se vocês sabem, o A350 da Airbus, ele está fazendo voos constantes, sozinho. Aterrissagem, a decolagem, pouso de cauda, pouso com vento de mais de 6 nós de cauda, tudo isso ele consegue pousar com perfeição. A hora que um avião desse atingir mais de 30 mil horas de voo, provavelmente a carreira dos pilotos pode estar ameaçada. Mas isso é só o futuro que vai dizer pra gente. É isso aí, pessoal. Incrível, né? É uma pena mesmo, que eu não sabia que você ia reportar isso. Inclusive, eu acho que tem uma ou 2 semanas atrás, eu gravei uma imagem, um vídeo que está colocando todo esse aspecto mesmo da pilotagem automática, tá? E é uma pena mesmo, que tem um vídeo de teste, né? Que coisa de 20 minutos. Aí eu fiz questão, eu vi na internet, eu guardei, mas agora procurar agora para colocar aqui, e também é imagem que provavelmente pode ter direitos autorais, né? Então eu não corro o risco de colocar. Mas interessante a ideia. Então a gente já no passado, a gente estava falando, isso que o Grey estava falando e que o Daniel estava falando aí, a respeito da Área 51, realmente tem uma... Viu, Grey, eu acho que você fez parte disso aí. Você, se eu não me engano, quem era que estava? Eu acho que era o Alê. A gente estava vendo esses negócios dessa entrada nessa área que estava... que até o Daniel falou que levantou aí no Google Earth, né? E é interessante, porque você vê, tem muita coisa que acontece dentro disso que deixa a gente, às vezes, meio confuso mesmo, né? Em relação até que foi reportado, até o Grey sabe, ele até tira um sarro da minha cara a respeito do posicionamento que eu tenho com respeito ao Bob Lazar. Sei lá, eu vi ele como uma peça de marketing americana, talvez para poder desviar a atenção, tá? Porque o negócio é muito certinho, os negócios dele, tá? E o que eu notei? Eu notei que, poxa, né, num período anterior a ele, depois dele, muita gente morreu porque passou informações indevidas desses projetos lá. Por que ele não morreu? Por que ele está aí ainda? Então, é uma incógnita mesmo, como alguma coisa que ocorre. Então, se a gente começar a analisar de uma forma bem fria, tudo bem, tem toda aquela história daquele elemento que ele fala, do 115, aquelas coisas, o que o Curitibano levantou legal aí foi a respeito sobre esses motores antigravitacionais, que realmente os Vimanas antigos, ele operava, tinha uma parte que, se eu não me engano, era os Vimanas que eram construídos pelos humanos, né?
porque existiam aqueles vimanos que era construído pelos deuses. 3 ou 4 tipos de vimana que tem, família de vimana, hein, Gre? O Gre sabe disso, não sabe, Gre? Só muda o termo. Deuses não existem. Não, mas os deuses é a forma que eu estou colocando, é claro. Deuses é o escambau. Se eram alienígenas. Eu sei, mas vamos os colocar como Deus. Porque uma coisa horrível da ufologia é tu ver um escritor fazer um livro sobre Anunnaki e chamar aquele bando de retardado minerador de deuses. De deuses não tem nada, cara. Entendeu? Era um bando de vagabundo que criou uma... Sim, vou traduzir no bom português o que esses caras colocam nos livros. Desceu um bando de minerador do espaço, os caras eram meio vagabundo, criaram uma sub-raça para trabalhar para eles. Entendeu? Então, de deuses, vamos começar pelo início. Não tem nada, né, Edneu? Careta desses aí. Mas, ô Gre, eu estou levando na nomenclatura antiga do que vem nos livros sagrados. Mas vamos levar para a realidade, né, cara? Olha só, vamos fazer uma análise fria agora sobre esses tais deuses. Os caras descem aqui, não quer minerar ouro, cria uma subespécie. A única coisa que eles ensinam é plantar trigo, fazer roupa, tecido, e essa foi a grande contribuição para a humanidade. E outra aí. E ainda leva o nosso ouro, aí é complicado. Então, Grey, ainda tem um detalhe, né? Com tremenda tecnologia. Os caras vieram do espaço, né? Com outras tecnologias, ainda mandaram escrever a história da humanidade através de umas taubinhas de barro, né, bro? Essa é grave, né? Cara, aí eles criam uma escravatura, né? Porque o princípio da escravatura foram eles que criaram. Segundo os relatos lá, os caras o escravo ia servir o Enki, se caiu uma gota de chá da xícara, ele já cortava a cabeça do cara. Quer dizer, né? Aí a gente já coloca assim, ó. Realmente a ética e a evolução, elas são bem parecidas aí com a nossa, com as de fora, porque não deixa nada a desejar, né? Mas segue. Bom, eu vou passar aqui agora a palavra aqui para o comandante Daniel aqui. Ele está parecendo o comandante da nave estelar, não está, não? Com essa camiseta aí, olha só. Está parecendo o Capitão Kirk. Só para complementar o que tu falou, Curitibanos, o maior exemplo do sistema de propulsão do TR-3B, hoje existente e visível, é o reator de fusão da China aí que está operando, que trabalha com uma contenção eletromagnética em cima de um plasma que gera até 150 milhões de graus, 1000 graus, como é que é? Não lembro a proporção de calor. Eu já ouvi falar disso, no centro dele. Mas é o mesmo princípio, tanto que já está funcionando, né? A contenção eletromagnética do plasma, né? Sim, mas se não me engano, o plasma ficaria no centro. Mesmo assim, teria esse torus, né, de mercúrio, né? Sim, mas se não me engano, o Curitibanos, a temperatura desse plasma são milhões de graus, em que esse campo eletromagnético contém tanto o plasma quanto o calor, ajuda a conter uma parte do calor também, né? Correto. Porque os materiais que eu citei, Marco, ali derreteriam. Viu, Marco? O que eu citei, eu peguei daquela patente que tem do TR-3B, tá? Sim. Então, foi baseado naquilo ali. Lógico que eu não sei se existem, porque dizem que existem várias versões do TR-3B. Eu não sei se as versões mais novas têm uma tecnologia diferenciada, né? Acho que a versão primordial foi eu até acredito que os B2 Spirit e outras naves triangulares até foram criadas mais para fazer uma cortina de fumaça em relação a aeronaves mais avançadas, porque o avistamento visual aí existe essa desculpa, né? Não, era um B2 Spirit, era um F-117 Stealth, porque essas aeronaves aí que a gente está falando, B2 Spirit, que é até um pouco mais novo, mas vamos pegar o F-117, que foi a primeira aeronave stealth
dos militares americanos. O projeto dela começou na final da década de 60 para começo da década de 70, né, Curitibanos? E você sabe por que não funcionou bem naquela época? Uma falta de materiais e equipamentos, talvez, não sei. Pelo seguinte, porque as primeiras naves que foram feitas, que eu não lembro o cara que começou nos anos 50, mas ele até fechou a firma, não tinha estabilidade, Edneu. Elas começavam a balançar demais. Mas não era aquela canadense não que vocês estão falando, não é? Não, americana mesmo, que eu estou falando americana. Martin, isso. E só complementando, você já fala. Então, todos esses processadores que tem hoje ajudam a nave a ser regular, estável, senão ela ficaria balançando. Pega aí. Você está falando do fly-by-wire? Não. Essas naves stealth, que são tipo formato de asa delta, entende? Porque o conceito de aeronaves triangulares, Edinho, a gente tem que entender o que acontece com ela. Por que se quer muito criar naves triangulares? Porque elas amenizam uma coisa chamada arrasto, ou seja, a aeronave passa a ser mais eficiente, ela pode adquirir, no caso, mais velocidade, se tiver uma propulsão adequada, e evitando o arrasto, ela pode ter uma maior capacidade de carga, né? Quer dizer, a gente falando de aeronaves convencionais, né? Por isso que existe tanta pesquisa em cima de naves triangulares. Então, são tecnologias aerodinâmicas ainda, quer dizer, não são tecnologias completamente diferenciadas como realmente operam esses objetos, porque, na verdade, esses objetos, eles não dependem realmente da ação de arrasto, dessa parte aerodinâmica que a gente opera nas naves terrestres, né? Entendeu? Porque a tecnologia é apenas de levitação, no caso, né? Essa tecnologia que você falou que eles conseguiram 92%, que eu acho que já é um bom começo, né? Mas a levitação não é tudo, né, Edneu? Você tem que considerar que, por mais que você tenha um motor... tudo bem que você tem esse motor e tem essa tecnologia para desenvolver a velocidade, mas aí você tem um outro problema. O movimento. Não, é uma estrutura funcional na sua nave para aguentar toda essa força G, toda essa força que vai ser exercida sobre a aeronave, sem contar no piloto, né, que vai virar lá um guisado. Aí deve ter alguma coisa operando em gravidade artificial interna, alguma coisa assim, né, Gre? Porque aí como já entra a questão de você dominar. Se você domina uma contenção externa magnética, você vai ter que dominar outros tipos de contenções para que essas estruturas, e tanto quem esteja dentro, suportem essa força e essas velocidades. Aí o Curitibanos pode te especificar do que eu estou falando. São contenções de campos que atuam sobre o meio. Isso só explicando, né? É longe ainda, né? Então, só explicando. Se realmente ele tivesse núcleo de plasma dentro para gerar a energia ilimitada, que seria a fusão nuclear, né? A fusão nuclear ela chega entre 150 a 180 mil graus. Tudo isso. Então, o que acontece, Edneu? Se isso tocasse a nave ia derreter na hora, porque nenhum objeto aguenta, acho que mais de 5 mil graus, não mais que isso. Cerâmica aguenta um pouco mais, mas esse nível de temperatura é praticamente impraticável. Exatamente. Então, como é que funciona? Existe o plasma lá dentro. Logicamente, ele deve ter uma energia externa para dar o estopim, para ele começar a queimar, né? E para ele não tocar as paredes externas, você tem um conjunto de bobinas em volta que gera campo eletromagnético, né? E esse gás em estado de plasma, ele sofre uma pressão de fora para dentro, eletromagneticamente, de modo que ele não toque a parte externa, o casco. Isso. É aquilo que a gente chama de contenção.
Que nem Isso, uma LHC, né? Por exemplo, né? Eu- Opera mais ou menos nesse porte, mais ou menos. Seria isso, né? Exatamente. E na época dos cientistas, na época do Star Trek, quando lançaram a série, os cientistas já tinham essa concepção, essa ideia, mas não sabiam como fazer o contensor. Eles só sabiam que era possível gerar esse plasma, né? Então hoje, na própria Lockheed Martin e tal, eles já estão fazendo isso acontecer de verdade, né? Só que eles estão melhorando para aumentar o desempenho, não, o rendimento do reator de fusão. É isso aí. Maravilha. Bom, eu vou passar então um pouquinho aqui para ele ter uma participação aqui. Eu vou abrir seu microfone. Daniel, eu estou fechando porque está tendo um ruído branco aí, tá? Eu estou fechando seu microfone, então eu vou abrir aí. Eu queria que você colocasse aí mais ou menos o seu ponto de vista. Pega aí. Então, eu descobri que o barulho aqui é da avenida aqui que passa aqui Está parecendo um no final da helicóptero, sabe rua. aquele ruído de helicóptero? Mas é isso, mas é isso. Tem uma avenida aqui que é bem barulhenta. Aí aproveitando esse gancho, eu acho legal, porque assim, se a gente tiver que entender, cada vez que, eu não sei qual é a participação do Curitibanos e do Marco em relação à observação de objetos, né? Os luminescentes principalmente, quando o Curitibanos falou de uma fonte de plasma externa, principalmente, eu acredito que o que a gente vê é essa fonte. A gente, na verdade, não está vendo a nave. A gente está vendo esse brilho pulsante de alguma proteção que possa ter, porque a velocidade que eles atingem é absurda, né? Então, lembrando também, a respeito voltando ao assunto TR3B, tem uma série de vídeos que a Carrie Cassidy fez lá com o The Burrish, onde ele explana sobre o TR-3B, que ele teve acesso a essa aeronave. E segundo o depoimento dele, que eu acho bem interessante na entrevista, ele comenta que eles já estão fazendo, no que a gente está pensando que Marte só tem a Curiosity e os outros robôs, americanos já estão em Marte desde 1990. Eles fizeram as primeiras viagens, segundo o Dan Burrish, que é uma pessoa que tem credibilidade, né? Então você imagina essa geração nova, se isso ocorreu de verdade em 1990, você imagina aí por volta agora do ano 2000, 2010, ou agora mesmo, né? O que está fazendo essas novas gerações de objetos, né? E o que é mais importante, cara, a gente tem, ou melhor, não tem a menor noção da física utilizada, não é a física que nós conhecemos, né? Isso eu acho que tem ligação com esses projetos de tecnologia reversa, onde foi descoberto alguma coisa totalmente fora dos padrões, né? O próprio Lazar falava sobre isso. Eu ainda passo a acreditar nessa possibilidade do que ele vivenciou, né? Nesse período. Se ele não foi morto, eu acho que por sorte dele botar a boca no trombone, porque senão seria mais um na alça de mira dos caras. Enfim, mas aí você começa a olhar, principalmente em relação ao armamento. Se hoje você tem o desenvolvimento do canhão por eletromagnetismo, né? Com investimento de 500 milhões, né? Que é chamado de canhão elétrico, com uma potência absurda, né? Com projetos de velocidades hipersônicas aí, que já deve estar sendo utilizado. Então, se você tem essa tecnologia aplicada dentro da nossa física para uma arma que ela tem o poder de destruição, principalmente em áreas de interesse militar, sem atingir humanos, né? Sem matar, logicamente, desde que eles não estejam dentro do prédio, mas o poder de destruição dessa arma é mais em relação às estruturas montadas.
Cara, fica difícil de você conseguir imaginar que não tenha uma nave, né, ou várias naves, não sei, com essa tecnologia já desenvolvida há tempo, né? Seria um pouco de prepotência da gente falar assim, ah, não, não existe nada disso, é tudo teoria da conspiração. Então, fica essa bobagem da gente achar, principalmente quando a gente vê os nossos equipamentos militares aqui no Brasil, ou equipamentos militares de países dentro da nossa categoria, né? Onde a gente não foi para lugar nenhum. Né? Qual o investimento científico dentro do nosso país? Aí fizeram lá o treco de partículas lá de Campinas. O que está sendo desenvolvido lá? Ninguém sabe. Nós temos cientistas para isso. Nós temos cientistas para explicar o que é a tecnologia de um TR-3B. Os caras nem sabem, nem têm conhecimento a respeito disso. E é capaz de falar assim, não, tudo que vocês estão ouvindo é mentira. Né? Então depende daquilo que a gente vai, aonde a gente vai procurar, o que foi visto, quais são as fontes, quais são os elementos básicos. Eu acredito que a gente deva estar, eu digo como civilização, né, civilização humana, através das grandes potências, muito mais avançado do que se imagina. Né? Então não sei quais são as novidades que vão aparecer. De repente, uma hora ou outra, alguém vai conseguir filmar alguma coisa, como já aconteceu. Né? Tem algum material aí disponível de surgimento dessas aeronaves. E vai saber o que mais tem atrás disso. Né? Porque como o Edneu comentou, assim, o que eles estão fazendo para, de repente, desviar a nossa atenção para prestar atenção mais em um determinado movimento. Né? Então, porra, de repente tem o TR-3B, é alta tecnologia e tal, mas vai saber se atrás disso não está sendo desenvolvida uma outra parada. Né? Quando alguém me fala de Elon Musk e acha um cara um herói e tal, não sei o que, eu acho legal. Né? O cara tem grana, investiu pesado no setor aeroespacial, só que eu não sei se esse cara tem boas intenções, né? Eu não sei qual é o objetivo final desse Starlink, né? Então, vai aumentar a internet. Porra, cara, investir sei lá quanto de grana para melhorar a internet, desculpe, né? Alguma coisa está escondida atrás disso. Aí, Financeiro, né, cara? Não, tem um monte de coisa. Né? Tem um monte de coisa. Aquele carrinho do Tesla lá que ele colocou a lá gente em faz cima. a menor ideia. Né? O cara ainda né? vai enfiar lixo lá em cima. Porra, cara. Pra mim, Você vê a história do Tesla, né? De ter colocado aquele carrinho lá. Né? Os caras pensam que é carrinho de motor, não acredito que tem um motor ali. Mas, na verdade, é a cascona lá, os equipamentos, que está ainda não sei para onde. Aquilo é mate. Você imagina quantos financistas meteram dinheiro no bolso dele naquela semana. Imagina. Entendeu? Até dinheiro, na verdade. Só né? te interrompendo um pouquinho, Daniel. Para mim, Starlink faz parte de um projeto militar que ele é baseado em inteligência artificial e drones com cargas explosivas aí que os caras estão desenvolvendo. Pode ter certeza, Marco. Não. Eu tenho uma página na internet que o nome é Stop Killing Robots. Os caras explicam como é que funcionam. É um dronezinho do tamanho da palma de uma mão, que ele contém 3 gramas de explosivo plástico, e através de reconhecimento facial, ele e situação operacional por satélites, esse drone ele acaba achando a pessoa que é o alvo no meio de uma multidão e consegue estourar o crânio dessa pessoa. Teve um filme antigo que era não, mas mais... isso não é filme, depois eu te passo a página. Não, eu sei, mas Inclusive, teve um filme... já existe a empresa e os drones já estão sendo fabricados. Então, eu estou falando que existe um filme antigo que passa exatamente isso,
né? Isso. Eles Então, o que acontece, cara? Num avião, num C-390 da FAB, vamos supor, você consegue Aham, encher ele com 3 milhões desses drones, jogar numa cidade como São Paulo, aham, com alvos pré já estabelecidos, o aham. Edineu, o, o fulano, o ciclano, e esses dronezinhos caem lá na cidade e vão catar o Edneu onde ele estiver. É, Então, através do reconhecimento facial, a aplicação de baixa é 100%, entendeu? aham. Eles estão lá procurando somente um alvo específico. Isso já existe, o projeto já está sendo fabricado. E eu acho que esse Starlink aí vai acabar servindo para esse tipo de coisa. É claro, mas não tem a menor dúvida, cara. Ah, eu É, tava mas eu sou comentando, negativo, cara. na outra live eu tava comentando, o dia que passou o Starlink aqui, a sequência toda, Vou ver se bem em eu cima acho. de casa. E eu fiquei observando, né? Foi a primeira vez que eu vi eles passando aqui em cima. Aí, de repente, começaram a passar outros objetos no sentido contrário, na perpendicular, meio que como se estivesse monitorando aquela sequência de satélites. Até que uma hora eles pegaram e saíram de cena, tal, terminou a passagem dos Starlink, né, do Starlink, e acabou a brincadeira. Até outro dia eu estava brincando não, né? Assim, eu joguei o confete para cima e falei assim, agora pessoal, se enfia embaixo e se divirta. Que foi uma associação com um filme também antigo, dos anos 60, chamado Viagem Fantástica, não sei se vocês chegaram a ver, que é sobre a miniaturização de um submarino, onde cientistas entram no corpo de um militar famoso para destruir um coágulo no cérebro dele. Então, eles são miniaturizados, que nada mais é do que a tecnologia da As nanopartículas hoje que nanotecnologia, né? E aí é, eu, que é das vacinas aí, provavelmente é aí por eu falo isso, assim, já, porra, né? cara, qual é o jeito É, de pegar todo mundo e colocar alguma coisa? é, Com a vacina, vacinas. porra, né? Porque lá, Coloca. a gente está falando de tecnologia, só um gancho aí, depois você continua. Aham, Por exemplo, quer dizer, é o tal negócio, a gente não sabe se realmente existe uma veracidade em torno disso. Mas só para efeito realmente de estudo nosso, provavelmente essas vacinas aí, elas têm realmente nanopartículas, já é até praticamente coisas provadas. E a ideia qual que é? Que, por exemplo, imagina todo mundo tomando essa vacina com nanopartícula, é, é. que tenha, que tenha um referencial que X na possa testa. ser manipulado pelo 5G. Parece que Isso. existe um estudo e coisas em torno disso. É, Então, é que nem o Greg está falando de drone, maravilha, tudo bem, a tecnologia de arma, fantástica, mas talvez exista justamente esse lado que você falou. Os submarinos, digamos, microscópicos, que está entrando aí, digamos, no seu corpo, e de uma hora para outra, através da ação do 5G, eles podem desligar ou ligar ou é, desligar quem é. quiser no planeta Terra. Então, Aham, tem essas coisas realmente que parece que é absurdo, não é absurdo, não, é. gente. Eu acho que são coisas que realmente hoje a gente está vivenciando. Então, hoje a gente precisa tomar muito cuidado com a própria tecnologia em si e que justamente é a própria inteligência artificial. Mas pode continuar aí o seu argumento. Não, mas é isso. E aí você tem o que era ficção, não é mais, né, cara? Hoje você tem que sair do chão, começar a raciocinar um pouco sobre tudo que você está presenciando. A gente que dá essas paradas, dessas viajadas em cima das informações, começa a analisar, né, mais a fundo e ver, cara, assim, pô, a tecnologia ela está muito mais avançada do que a gente pode imaginar, né? O que a gente conhece é muito pouco. O que Sim. deixaram para a gente saber é muito pouco. Então você tem tanto as aeronaves quanto a imagem que apareceu agora. E você imagina os submarinos modernos, o que eles são capazes de fazer, né? Então, cara, a gente está na roça, de verdade. Não tem muita alternativa. É o que eu, às vezes eu digo, viu, Daniel? A gente, por exemplo, de um período aí que a gente viveu um período obscuro, né? Atravessado até pelas dominações religiosas e tudo mais.
Você vê quando, por volta de século XVII, XVIII, o homem começou já a ter a autonomia dele, para ele poder se libertar das garras que a própria igreja colocou em torno dele, né? Que conseguiu todo esse advento tecnológico que hoje nós chegamos. Então, o homem hoje praticamente está saindo, digamos, de uma dita matrix, né? De uma dominação religiosa que existia ontem, onde criava o medo para controlar, por exemplo, tudo, né? Porque controlava tudo. Você não podia ser cientista porque você era massacrado pelo clero. Então, hoje, o que está acontecendo? A gente está saindo praticamente de uma dominação, né? Que a própria civilização se tornou mais ativa, mais inteligente, mais analítica, e começou a perceber justamente uma enganação, e a gente acaba entrando em outra, que é justamente essa da própria, uma outra matrix da tecnologia, né? Hoje todo mundo é escravo, porque nós já somos escravos da tecnologia. Então imagina, meu amigo, se, por exemplo, acontece alguma coisa que nem foi relatado por volta de 2011, 2012, né? Que foi um momento crucial para os conspiracionistas, né? Falarem aquela de final do mundo, aquela que de repente ia acabar, digamos, sinais de internet, que o satélite não ia funcionar por causa das ações das labaredas lá, das emissões eletromagnéticas do Sol, e que ia parar. Você imagina se de repente hoje acontece algum problema, algum fato aí que está fora, digamos, do nosso conhecimento, e simplesmente corte a energia do mundo, por exemplo. Vai, as usinas Acabou tudo. Você imagina o que vai acontecer. A gente volta à Idade da Pedra. Você vê que hoje você dá problema aí na sua internet, que nem foi ontem, não. Ontem eu tive problema aqui. Eu abrindo o programa, eu tive problema de internet aqui, né? Tive que ligar para o pessoal, ficar correndo aqui para poder resolver o problema. Então você imagina, de repente, vai 10 minutos que você fica sem internet, que você não consegue operar aí um WhatsApp ou alguma coisa, você já fica 2 dias. Você imagina, de repente, esse tipo, por exemplo, de tecnologia que nós temos hoje, nós somos escravos dela. Imagina cortar isso aí de repente, rapaz. Você não vive mais. Daniel, eu vou te mostrar o que é essa tecnologia que eu acho que é ligado com o Starlink aí. Tem uma coisa que pode acabar com as pessoas mais rápido, é fazer isso que o Dineu estava falando. Tira a internet das pessoas para ver se não mata todo mundo. Também, né? É verdade, meu. Esse projeto aí já há algum tempo, a gente até tinha falado sobre ele, de uns besourinhos pequenininhos mesmo, rapaz. Não dá para entender. Eu agradeço imensamente Curitibanos, o Marcão Grey e o Daniel aí, e acho que a gente conseguiu realizar um tremendo de um trabalho. Eu desejo particularmente aqui um abraço a todo mundo, o pessoal do chat aí. Bom, gente, eu acho que a gente conseguiu realizar um trabalho dentro daquilo que foi a proposta do canal, de trazer mais uma live sobre o tema tecnologia. E eu acho que a gente conseguiu abordar bem o assunto. É claro que apenas uma pincelada, né, gente? Que tem tanta coisa para falar, né? Para falar de robótica. Nossa, tem tanta coisa hoje que a gente poderia falar. Uma pena mesmo que a gente não pode trazer filmes para cá, vídeos, né? Por causa do problema de direitos autorais, porque tem tanta coisa maravilhosa que a gente poderia estar trazendo para todos vocês, tá bom? E vamos aguardar logo mais aí a próxima live, legal, gente? Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Tchau! Você não pode perder esta edição, não pode faltar em sua biblioteca. Aproveitem! E eu vou no canal do Edneu, onde um mistério é o que me prendeu. Histórias de UFOs e tecnologia, realmente o melhor canal de ufologia. E eu vou no canal do Edneu, onde o mistério é o que me prendeu.
vou no canal do Edneu, onde o mistério é o que me prendeu.